Jeremias Neto. Meu querido amigo Jeremias Neto, sinceramente é inacreditável a história que pretendo contar hoje em seu programa. É uma história de vida, assim como as outras que você conta todos os dias aí. Mas eu tenho certeza que o que pretendo contar talvez provoque um certo tipo de choque, não só a você, mas também a maioria de seus ouvintes. No decorrer da minha carta, muitos de vocês ficarão emocionados com os relatos que contarei a partir de agora. Sabe, amigo, a minha mãe me contava que quando engravidou de mim, foi uma surpresa para todo mundo. Porque na época, a minha mãe já estava com 48 anos. Hoje isso é completamente natural, uma mulher engravidar até depois dos 50. Mas há 42 anos atrás, isso era raridade. Porque a tecnologia ainda não era tão avançada como hoje. E a expectativa de vida daquela época era completamente diferente da de hoje. Mulheres depois dos 40 já era considerada idosa, isso há muitos anos atrás. E já não pensava mais em ter filhos. Diferente dos dias atuais, em que as mulheres praticamente se descobrem aos 40. A minha mãe teve 3 filhos do primeiro casamento. E com a morte do primeiro marido, ela se casou alguns anos depois. Mas, segundo ela só se casou para não ficar sozinha. E ela jamais imaginaria que poderia ficar grávida com quase 50 anos, ou seja, 48, e isso nos idos dos anos 70. Poxa vida, anos 70, 48 anos e grávida. E então, Jeremias, quando ela descobriu que estava grávida, foi um choque para todo mundo, inclusive para o meu pai, que ficou muito preocupado com a saúde de minha mãe. E até sugeriu que ela não prosseguisse com aquela gravidez. Mesmo correndo risco, a minha mãe foi adiante. Porque era uma gravidez de muito risco, por causa da idade. E foi aos 7 meses de gestação, no início dos anos 70, que eu vim ao mundo. Nasci antes da hora porque os médicos acharam melhor. Porque tanto eu como a minha mãe corríamos sérios riscos de vida. Ela já não era tão jovem, era hipertensa e diabética. Então, para aquela época, era loucura seguir com uma gravidez assim, como a minha mãe fez. E assim que nasci, Jeremias, fiquei quase 3 meses hospitalizada para ganhar peso. Quando eu fui para nossa casa, virei o xodó da família. Todos queriam me paparicar. Só para você ter uma ideia, o meu irmão mais novo, que já estava com 18 anos de idade, me paparicava e muito. Naquela época, minha mãe trabalhava como professora de história, mas também já estava quase que se aposentando, porque ela começou a trabalhar muito cedo. Também com 14 anos, a minha mãe já trabalhava para sustentar a nossa família. A diferença é que depois do meu nascimento, o meu pai não queria que ela trabalhasse mais. Sabe, porque ele era de família rica. Quer dizer, eu não sei se posso dizer que o meu pai era de família rica, mas de uma família com um certo poder aquisitivo, que proporcionava uma certa tranquilidade. Bem, o tempo passa e então eu completo 7 aninhos. E quando eu completo 7 anos, a minha tia, irmã da minha mãe, por parte de pai, entenda bem, quando eu completei 7 anos,
a minha tia, uma irmã da minha mãe, por parte de pai, fruto de uma relação extraconjugal, começou a frequentar a nossa casa. Deu para entender, Jeremias? Quando eu completei 7 aninhos, uma irmã da minha mãe, por parte de pai, fruto de uma relação extraconjugal, começou a frequentar a nossa casa. E às vezes, mesmo bem novinha, porque eu era muito novinha, eu já ouvia a minha mãe falar que esta irmã era muito da interesseira. Nunca foi de frequentar a nossa casa. Inclusive, ela tinha vergonha de ser irmã da minha mãe, segundo as más línguas do bairro. Tudo isso porque naquela época a família de minha mãe era muito pobrezinha. Veja bem, quando a minha mãe estava casada com o primeiro marido, esta meia-irmã da minha mãe nunca pisou os pés lá em casa. Mas depois que ela descobriu que a minha mãe tinha se casado com um homem mais jovem e que esse homem tinha dinheiro, ela começa a frequentar a nossa casa então. Jeremias, naquela época eu era apenas uma criança. Eu não sabia de nada, mas o que falo hoje, só percebi muitos anos depois. Sabe, eu só posso dizer isso hoje, porque hoje eu tenho entendimento das coisas. A minha tia era uma espécie, eu não sei se você conhece essa expressão, deve conhecer, no interior é muito comum a gente chamar alguém assim, interesseiro, interesseira, de víbora. Isso, a minha tia era uma víbora interesseira, capaz de tudo na vida por causa de dinheiro. A minha relação com mamãe era maravilhosa, porque naquela fase de nossas vidas, mamãe já tinha se aposentado e estava se dedicando mais a mim. Papai quase não tinha tempo porque tinha que cuidar dos negócios da empresa. Meus irmãos já estavam todos casados. Quase não frequentava mais a nossa casa. Então eu era a única companheira de mamãe. Claro, mamãe me teve, você se lembra, com 48 anos. Então o tempo passou e eu me torno a grande companheira de minha mãe. E já estávamos então no ano de 1990. 1990. Eu estava na época, se não me engano, com 20 anos. Mamãe já estava na casa dos 70 e tinha uma saúde de ferro. Já papai, o meu pai, o seu Carlos, apesar de ser mais novo, havia se afastado da empresa por motivo de saúde. Ele estava muito debilitado. Na realidade, o meu pai estava com enfisema pulmonar, evidente por causa do cigarro. E o estado de saúde dele era considerado grave. Os médicos foram bastante enfáticos quando disseram: olha, se o senhor não parar com o cigarro já, se o senhor não parar com o cigarro hoje, o senhor não tem nem mais 2 anos de vida. Olha, Jeremias, não foi fácil. Não foi fácil afastar papai do cigarro. A gente tentava esconder dele os maços e não sei como ele sempre conseguia fumar escondido. Que coisa, rapaz, o fumante, como era o meu pai, o fumante, ele procura a própria morte. Ele sempre dava um jeito. E ficava ansioso, e não deixava ninguém em paz. E aquela fase foi uma fase difícil para todos nós. Ver o meu pai se entregar para o cigarro e não poder fazer nada por ele, a não ser tentar afastá-lo do vício. Mas
não teve jeito. No ano de 1992, o meu pai faleceu. Vítima de complicações provenientes desse vício maldito. Papai morreu jovem, no ano de 1992, e com a sua morte eu tive que assumir a empresa. Porque até então ele era filho único, não tinha mãe nem pai, e nem filhos de outros casamentos. Até porque ele só havia se casado com a minha mãe, e ele já tinha uma certa idade. E quando o papai faleceu, Jeremias, é muito difícil perder alguém assim, porque ele era o nosso alicerce. Todo mundo ficou muito abalado. Até os meus irmãos, que não eram filhos de sangue dele, choraram por demais com a sua perda. Mamãe então quase não deixou o caixão ser enterrado. E a partir daquele dia a tristeza tomou conta de nossa casa. Mamãe que apesar da idade era uma mulher guerreira e forte, acabou ficando muito debilitada. Além dos problemas que tinha, surgiram outros problemas. Como por exemplo, Jeremias, aquela doença que eu nem sei falar o nome. Eu acho que é o mal de Alzheimer. É uma forma de demência degenerativa, progressiva e ainda sem cura. Causa perda de memória, dificuldade de raciocínio, mudança da personalidade, dificuldade de comunicação. Mamãe começa a ter, sabe, aqueles lances assim de não se lembrava de uma coisa um dia, no outro dia se esquecia do almoço, no outro dia esquecia o meu nome. Aquela mulher cheia de vida, lutadora, foi se entregando à doença. Então eu tenho que assumir a empresa, e agora eu tenho que cuidar de uma mãe com quase 80 anos, vítima do mal de Alzheimer. E agora? E agora o que eu vou fazer? Porque eu tenho então que tocar os negócios da família. Mas eu também não posso deixar minha mãezinha querida só. Eu preciso de alguém para cuidar dela. Mas eu não sei, hoje em dia é tão difícil pôr alguém dentro de casa para cuidar de alguém tão especial. Eu fiquei desesperada, porque não tinha ninguém em vista. Eis que surge nesse momento a irmã da minha mãe. Lembra que eu comentei com vocês no início da minha carta, falando da irmã de minha mãe, da tia Romana? Eis que surge a irmã de minha mãe. E ela chegou no momento, ao mesmo tempo que eu vivia um momento delicado, ela também vivia, porque ela disse: filha, olha, pelo amor de Deus, me ajude, eu estou passando por necessidade, até minha casa eu estou correndo risco de perdê-la, eu estou há algum tempo sem pagar IPTU, arruma um emprego lá para mim na empresa, por favor, eu preciso de ajuda. Poxa, então olha tia, eu não posso pôr a senhora lá na empresa, em um cargo que não condiz com a sua formação. Eu não posso fazer isso só porque a senhora é da família. Agora, a senhora está precisando de ajuda mesmo? Claro que eu estou, minha filha, você não está vendo minha situação. Tô passando fome, tô perdendo a minha casa, eu não tenho dinheiro para nada, eu não tenho dinheiro para pegar um ônibus. Eu não terminei nem um segundo grau, mas, poxa vida, eu vou trabalhar. Poxa, então eu sei o que eu vou lhe oferecer. A senhora topa qualquer coisa? Topo. Tia, a minha mãe está muito doente.
Ah, é? Ora, como é que eu não fiquei sabendo que a Flaviana está doente? Tá vendo, tia? A senhora só vem até nós quando precisa. Nem sabia que a mamãe estava doente. Bom, eu preciso de alguém de confiança para cuidar da minha mãe. E não encontrei ninguém melhor do que a senhora, porque a senhora é irmã dela. E se a senhora aceitar cuidar dela, eu a pago muito bem. Filha, é claro. Da minha irmã, você está dizendo? Da minha irmã? Sim, da tua irmã. Olha, quando eu posso começar? Agora mesmo. Se você quiser, agora mesmo. E foi assim, Jeremias, que eu confiei a minha mãe nas mãos da minha tia. Caramba, eu estou falando de duas irmãs. Eu estou falando de duas irmãs. E foi assim que tudo começou. Eu jamais poderia desconfiar. Mesmo sangue. Até então eu sabia que titia era interesseira, mas não sabia que seria capaz daquilo. Nos primeiros 2 anos foi uma maravilha. Titia cuidava muito bem de minha mãe, ou pelo menos eu achava que sim. Mas no 3º ano, Jeremias, às vezes quando eu chegava em casa, titia parecia um doce. Vinha falar comigo que a mamãe havia progredido um pouco. Eu ficava feliz, confiava tanto nela. E achava que ela tinha se transformado, porque afinal eu a pagava muito bem. Nos dias de hoje, posso lhe afirmar que eram mais de 3.000 reais por mês. Mas aos poucos eu percebi que por trás daquela bondade toda, poderia morar um monstro. Às vezes, quando ia ver mamãe no quarto, percebia manchas roxas nas suas pernas. Pensava que fosse por causa da idade. E as manchas se espalhavam por todo o corpo. E quando eu ia falar com mamãe, eu percebia que ela tentava me falar algo, mas já não conseguia mais. E foi quando, depois de alguns meses de desconfiança, resolvi instalar câmeras no quarto de mamãe sem que titia soubesse. E quando eu fui assistir aquelas fitas, eu vou tentar contar o que vi naquelas fitas. Espero que você e seus ouvintes não fiquem chocados, mas ela dizia: meu Deus do céu, como ela acabava com a minha mãe. Olha aí, sua velha babona, abra logo essa boca aí, eu não vou esfriar essa comida não, você vai ter que comer assim mesmo. Eu percebi apenas sussurros de mamãe. E aí ela voltava aí: senta aí, senão eu te dou outro tapa, sua caquética reumática. Mamãe caía, mamãe batia a cabeça. E ela dizia que odiava, ela dizia que tinha nojo, e dava tapa na cara, e dava tapa em todos os lugares. E dizia: ó, tudo que você tem deveria ser meu. O destino foi cruel comigo, Flaviana. Aquele tonto do Vicente, seu maridinho rico, devia ter se casado comigo. Bem que eu tentei, mas ele dizia que te amava, sua nojenta. E tome tapa. Bem feito. Agora você está aí quase morta em cima dessa cama. Bem feito. E eu tô aqui, ó, no auge dos meus 50 anos. E tua filhinha confia muito em mim. Tanto é que eu vou cuidar de você até você morrer, sua nojenta. Jeremias, eu não consegui terminar de ver a fita porque a sessão de tortura continuava.
Quando titia chegou para trabalhar, no dia seguinte eu olhei na cara dela e lhe dei um tapa bem forte no rosto. Chamei a polícia e ela foi presa. Minha mãe faleceu um mês depois. Um mês depois eu perdi minha mãe. Sabe, Jeremias, a minha história? Eu, Valéria Carvalho de Araújo, natural de Guarulhos, na Grande São Paulo, te escrevo para deixar uma lição com a minha história. O que o ser humano, Jeremias, como é que o ser humano é podre? Me chame de doente, mas até hoje eu guardei as fitas cassetes contendo as imagens da minha tia maltratando a minha mãe e dizer que tudo aquilo aconteceu por causa de dinheiro, por causa do maldito dinheiro, tudo por causa de dinheiro. E eu fui tão ingênuo. Obrigada pela atenção. Assinado Valéria Carvalho de Araújo. É mais uma história. É mais uma carta. Aqui, na Rádio Terra, no programa do amigo Jeremias Neto. Jeremias Neto.